Olá pessoal, curso Termometria, hoje falando sobre termografia, módulo 2. Hoje nós vamos falar aí sobre aplicações da termografia, aplicações e ensaios não destrutivos. Aqui é o segundo módulo de termografia, a gente está avançando com esse assunto, um assunto bem importante aí no dia a dia das empresas, e hoje a gente vai falar sobre as aplicações, né? Medição de temperatura por termografia. A termografia e ensaios não destrutivos. Bom, se você pode ter uma câmera termográfica, você pode visualizar imagens de temperatura sem precisar abrir um aparelho, por exemplo, um relé, um contador, uma contadora, verificar painéis, né, analisar relé, contatos, cabos, né, condutores. Então você pode fazer tudo isso, e a termografia ela é considerada então ensaios não destrutivos, né? Então você consegue fazer uma leitura através da radiação infravermelha emitida pelos objetos. Um pouquinho mais à frente a gente vai falar sobre conceitos, sobre teoria realmente, né? Por enquanto ainda é uma introdução para o pessoal pegar a mão do negócio, gostar disso, até porque os vídeos eles são no sentido de por que eu incluí termografia, porque é um item muito importante na parte de temperatura industrial, que ao meu ver é pouco difundido. Por mais que tenha isso na internet, o pessoal anda, se você pesquisar, a procura é muito grande, né? Mas a utilização em si ainda não está no ponto que deveria estar. Toda empresa ter um aparelho termográfico, fazer termografia, né? É algo que está aumentando a cada dia, lógico, mas tem muitas empresas ainda que relutam em comprá-lo, né? Uma outra situação seria aumentar o seu uso para a detecção de falhas em processos. Tudo que é relacionado à mudança de temperatura, temperatura muito alta, temperatura muito baixa, alterações de temperatura, isso faz com que na indústria e mesmo no uso caseiro, né, eu posso usar isso aí, por exemplo, no meu quadro elétrico da minha casa, né? Então tudo que eu vejo de alteração de temperatura, eu posso fazer detecção de falhas em processos. Então existe uma relação muito grande entre variação de temperatura, ter uma temperatura muito alta e ter falhas, né? Até o corpo humano ele se apresenta quando está fora da sua situação normal, vamos dizer assim, ele se apresenta numa situação febril, né? Então você consegue também analisar qualquer alteração de temperatura no meio industrial, né, como algo que pode gerar uma falha, né? Na indústria, a alteração da temperatura pode indicar falhas, é o que a gente acabou de falar, né? Alterações, temperatura muito alta, uma temperatura muito baixa pode ser sinal de não funcionamento. Elementos mecânicos, quando funcionam, eles geram energia, geram calor, né? E aí você pode verificar, por exemplo, se o motor está funcionando adequadamente ou não. A detecção de aquecimento excessivo em componentes pode evitar paradas indesejadas. E isso tudo pode vir ao encontro de você ter uma redução de custo por conta de você fazer uma detecção do equipamento que está quase que entrando numa situação de falha por alteração da temperatura, vamos dizer assim, e trocá-lo de maneira antecipada. E aí você pode evitar paradas indesejadas. Por exemplo, eu tenho lá uma fábrica que eu preciso fazer um determinado produto, né? E o tempo desse produto no processo é de 12 horas, né? Se eu vejo alguma coisa falhando no processo em termos de temperatura antes de iniciar essa fabricação desse produto, eu posso trocá-lo de modo que no meio do processo ele não evite falhas, né? Evitar falhas, por exemplo, em horários que não são muito favoráveis à troca, né? E etc, né? Por motivo de segurança, né?
a gente está fechando a fábrica, deixa eu dar uma olhada aqui, puta, a temperatura aqui está muito alta, então pode gerar não só problemas de falhas, mas que pode interferir na parte de segurança, né? Vamos avançar mais um pouquinho. Um custo-benefício que vem melhorando a cada ano. As câmeras antigamente ela tinha um custo muito alto. Hoje tem empresas que fazem essas câmeras, comercializam essas câmeras, e o custo dela está cada vez menor dentro de possibilidades cada vez maiores. Então é uma evolução técnica muito interessante, né, que pode ser usufruída por preços bem mais atrativos. Bom, a termografia em aplicações elétricas. Na prática da termografia, a maior aplicação que nós temos hoje de termografia é em aplicações elétricas. Nós podemos fazer inspeção em acionamentos, nós podemos fazer verificações em componentes elétricos ou bornes, verificar se eles estão dentro das especificações, podemos ver quadro de comando e até subestações, dependendo do modelo da câmera, né? Podemos ver situações de condutores elétricos e de junções que tenham temperatura muito alta. Isso pode reduzir custo de energia, pode até melhorar o nível de segurança da empresa, ou do quadro, ou do painel, né, ou da onde esteja sendo medido, e verificar se o funcionamento está dentro do esperado, né. Termografia em aplicações mecânicas, inspeção eletromecânicas e mecânicas. O que a gente pode ver aqui? Motores, equipamentos giratórios, né. Normalmente nesses equipamentos a gente vê aplicações qualitativas, ou seja, por comparação. A gente pode pegar qualitativas por comparação. Nós podemos tirar uma foto desse motor e fazer um relatório e guardar e verificar o seu funcionamento quando novo. Daqui a um tempo eu posso tirar outras fotos e ir acompanhando uma evolução e verificar se ele está dentro da especificação até do fabricante e das comparações das fotos e dos relatórios que eu fiz anteriormente. Então são aplicações que são qualitativas, são equipamentos, são partes mecânicas que a gente faz comparação ao longo do tempo ou com manuais de instrução do próprio fabricante. Lembrando que motor igual a calor, que pode gerar falhas. Então, excesso de calor pode, por exemplo, né, ter um travamento do motor. Então, captar imagem do motor com o tempo pode revelar falta de fase, desalinhamento, desbalanceamento, podemos indicar um não funcionamento correto, né? É uma aplicação bem interessante na parte mecânica. Nós temos também a termografia, como eu coloquei aqui, como demais aplicações. Ela pode ser usada na construção civil, indústria, né, na indústria, outras aplicações que não elétrica e mecânica, na prestação de serviço. Por exemplo, aqui uma aplicação, umidade em paredes e vazamentos. Então a gente pode analisar se uma parede tem vazamento ou tem umidade pela coloração dela. Então a gente pode ver se existe algum tipo de vazamento pela variação de temperatura ocasionado pela umidade em relação ao externo, né? Eu posso, por exemplo, ver um vazamento de água, se por exemplo eu for no final da tarde, onde a água da rua, por exemplo, ela está numa temperatura às vezes maior por exposição do cano, né? Ela fica numa temperatura um pouco maior. Quando você libera essa água, ela pode aparecer no cano com uma temperatura um pouco mais diferenciada. É diferente de eu verificar um vazamento na parte da manhã. Então, se tiver um dia de sol, um calor intenso, eu posso esperar todo dia o aquecimento, né, para que à tarde eu faça essa verificação e por variação de temperatura eu possa verificar se existem vazamentos ou não. É muito difícil com as câmeras convencionais. Existem câmeras especializadas nisso, especializadas na detecção de umidade. Temos dois, a inspeção de cargas. Por exemplo, eu posso ter uma carga
que é onde eu faço um tratamento térmico, eu quero ver a homogeneidade dessa carga, eu quero apresentar para o meu cliente o modo que essa carga saiu do forno do tratamento térmico, para seguir como forma de um relatório para o meu cliente, né? Então isso aqui é bem interessante para ver, por exemplo, uma homogeneidade nas cargas, inspeção de cargas, principalmente na parte de tratamento térmico. Trincas que envolvem vazamentos, calor. Outro dia eu fui numa empresa que faz teste de motores e o pessoal coloca luz negra para verificar eventuais vazamentos, trincas, né? Vazamentos com relação ao motor mesmo, das juntas, né? Uma câmera termográfica, por exemplo, isso é muito mais tranquilo, porque se o motor está funcionando, teoricamente o óleo que está dentro dele tem uma temperatura muito maior, que é a parte de mecânica, né? De atrito. Então, por exemplo, se tiver qualquer tipo de vazamento, esse vazamento vai sair sob a forma de calor. Então, numa termografia, isso aí ficaria bem evidente a ponto de fazer um relatório. Você tem a imagem, né? Imagina assim, numa sala onde eu tenho uma luz negra, né? E eu não tenho como pontuar isso como uma imagem. Eu coloco num relatório, mas não tenho como pontuar. A termografia você pontua e faz uma foto, que fica uma foto do local antes, sem a termografia, uma foto normal, e com a termografia. Então, são resultados muito mais conclusivos, né? Captar imagens de um motor, né? Por exemplo. Isolamentos térmicos, eu quero saber, por exemplo, se o forno está tendo um isolamento térmico com as paredes, com a porta. Eu posso, por exemplo, pegar em casa, numa residência, ver se a geladeira está tendo vazamentos térmicos que pode estar ocasionando um aumento no consumo de energia e etc. E temperatura de um ser vivo, por exemplo, na parte policial, o pessoal coloca câmeras termográficas em helicópteros para localizar pessoas no meio do mato, à noite, né, pela termografia. Bom, pessoal, estamos no início ainda do módulo termografia. Se você gostou dos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Por favor, se gostou, dá uma curtidinha, isso ajuda muito a gente e vai fazer com que a gente mande mais vídeos. A quantidade de curtidas é o que representa se vocês estão gostando ou não e se a gente deve fazer mais ou não vídeos, né? Então, por favor, dê aí o seu feedback, né? Termografia 2. Aplicações da termografia, aplicação em ensaios não destrutivos. Por favor, curtir é muito importante para nós. Compartilhe, se você não puder compartilhar, inscrever no canal, pelo menos faça a curtida aí no nosso videozinho. E se você gostou do vídeo de hoje, faça a sua inscrição, e para quem faz a inscrição no canal, ganha aí o direito de entrar em contato via WhatsApp e a gente tirar as dúvidas de vocês aí. Muito obrigado pela audiência. Meu nome é José Eduardo Tozelli, meu e-mail está aqui e a gente fica à disposição. Até logo.